Você sabia que no Brasil de 2025, um humorista pode pegar mais de 8 anos de cadeia por causa de uma piada? Enquanto artistas que exaltam o tráfico de drogas e o crime organizado estão livres por aí e até mesmo sendo premiados? Vamos falar do caso Léo Lins, a soltura do MC Pose do Rodo e da música Verdinha da Ludmilla, né? E fazer uma reflexão sobre justiça, liberdade e a hipocrisia no nosso país nos dias de hoje. Depois da vinheta, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao NerdSteel, seu canal de entretenimento. Fala galera, meu nome é Eric Steel. Meu nome é Omar Steel. E sejam bem-vindos ao canal NerdSteel, seu canal de cultura pop e outras coisitas mais. Olha galera, eu já vou pedindo aqui para vocês deixarem o seu comentário sobre o caso Léo Lins, o que vocês acham sobre isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para não perder nada que vai sair por aqui. O canal tá no início, mas ó, já tá cheio de conteúdo e tá bom demais, galera. Vambora! Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. E por causa de quê? Uma piada que ele fez no show dele, no próprio show dele, né, no stand-up comedy dele. E a acusação? A acusação, discriminação com minorias, por causa de uma piada, cara. Piada feita em cima do palco, num show dele, que tinha aviso sobre o conteúdo do show, que era de humor negro, e simplesmente não houve incitação à violência, a preconceito, nem nada disso. Aquilo não era uma opinião, aquilo não era ele falando de uma realidade que ele vive, era só piada. É aquilo que a gente fala, né? É um personagem. É um personagem. O humorista é um personagem, assim como o bandido da novela ou o assassino dos filmes de ação, o comediante é um personagem. Exatamente. Aquilo ali, não tem aquilo, as opiniões aqui emitidas não condizem necessariamente com a opinião, tem, né? Exatamente. As emissoras falam isso. Exatamente. Então, o humorista é a mesma coisa, as opiniões contidas, as mensagens contidas nas minhas piadas não condizem necessariamente com a minha opinião pessoal, é só uma piada. E nem com a realidade no qual a gente vive. Exatamente. Por exemplo, ele fez uma piada onde ele fala que para ele o uísque tem que ser igual mulher, puro e com 12 anos. Aí se você for pegar a esposa do Léo Lins, ela não tem 12 anos. É óbvio que não. Então, aquilo não condiz com a realidade em que ele vive. Aquilo é só piada, faz de conta. Só isso. Não, e o pessoal ficou horrorizada com a piada dessa. Meu Deus, ele tá falando de uma menina de 12 anos. Nossa, isso é errado, isso é pedofilia. Mas é a mesma pessoa que acha que uma criança de 12 anos tem autonomia para decidir mudar de sexo e que muitas vezes apoia, por questões ideológicas, regimes autocratas aí, né, de certas partes aí do nosso planeta, ali, por ali, pelo Oriente Médio, onde, algumas partes da África também, onde simplesmente maridos de 40, 50, 60, 70 anos pegam a menina de 8, 10 anos para casar. 11, 12 anos já é milf para eles, né? Já tá velha, entendeu? Mas a pessoa apoia um regime desse, mas aí o cara faz uma piada dessa, que é notoriamente uma piada, óbvio. Meu Deus, ele tem que ser processado e preso porque é pedofilia. Não, e o pior, né? Como o irmão falou, a juíza entendeu que ele merecia quase uma década de prisão, regime fechado, e ainda aplicou umas multas assim bizarras, tipo, juntando tudo dá quase 2 milhões, 1 milhão e varada. Aí coisas tipo assim, por como é que é? Coletiva, ofensa coletiva. Ofensa coletiva. Mas que diabo é isso? Esse dinheiro vai para quem? Se é coletivo, você vai fazer o quê? Se o Léo Lins pagar essa multa, vai ser diluído? Ele ofendeu qual minoria? Vamos supor, ele ofendeu a minoria dos anões. Aí vai pegar a Associação dos Anões do Brasil, vai pegar esses 300 mil e vai distribuir para eles assim, ó. Distribua aí para os anões do Brasil. Como é que é isso?
ou esse dinheiro vai ficar em litígio, vai para o governo, entendeu? É muito estranho isso. Não tem um objeto, não tem uma pessoa que realmente foi ofendida, aquela pessoa moveu aquela ação, e aí quando sai uma medida de rescisão, né, um ato rescisório, aí o dinheiro vai para aquela pessoa. Tipo, o cara me ofendeu, isso aqui, eu expressei, ganhei, o cara é condenado a pagar, sei lá, 15 mil, ele paga para mim. Ele não vai pagar para um coletivo abstrato que ninguém sabe o que é, tipo, esses 15 mil vão desaparecer em algum lugar, não, vai pagar para mim. Mas tu para pensar, se as pessoas que foram lesadas lá no escândalo do INSS vão ser as mesmas pessoas que vão ter que pagar o roubo, sabe? Não, e é até engraçado, né? Porque o Léo Lins, ele faz piada com tudo, inclusive com o velho. Inclusive com o velho. Então, se na decisão dela ela teve na mente que ele ofendeu os velhos, ela vai pegar e vai botar o cara para pagar uma indenização coletiva. Enquanto isso, os velhos estão sendo roubados no INSS. Exatamente. Ou seja, brother, você acha que eles estão preocupados com a piada dela? Eles estão preocupados com o desconto que está tendo na aposentadoria deles. E outra coisa, gente, eu vejo muita gente falando, então, se é para ficar solto, que fique solto os dois. Tanto quem o político que rouba, ou se tá o Léo Lins. Se é para prender, então é para prender os dois, porque um não anula o outro. Tentando colocar tudo no mesmo balaio. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É uma brincadeira, é uma piada. Cara, você tem todo o direito. É arte. E você tem todo o direito de detestar o tipo de piada que ele faz. Eu não curto o tipo de piada que o Léo Lins faz. Entendeu? Eu não sou muito fã. E nem dinheiro público ele usa, é tudo privado. Se fosse com dinheiro público, ele poderia puxar alguma coisa tipo assim, ele está fazendo uma piada que muita gente não gosta, que muitas minorias se ofendem e está usando dinheiro público para isso. Mas não, cara, é tudo particular, o teatro ali, é tudo fechadinho, nego paga para assistir o show do cara, é tudo privado. Enquanto o político não, se eu quiser, eu não vou assistir o show do Léo Lins, eu acho isso uma droga. Eu tenho a opção de não ser roubado? O político me dá essa opção, ele chega aqui... Os aposentados tiveram a opção... Você pode ser roubado ou pode não ser. Qual que você escolhe? Tanto não tiveram a opção que os descontos que foram dados foram sem perguntar. Sem perguntar. E até aqueles que tiveram o poder de opinar e disseram não... Muitos deles botou mesmo ele falando não. Mesmo assim foram lesados. Seria como se o Léo Lins entrasse aqui na nossa casa e obrigasse a gente a ouvir. Você vai ouvir minha piada. E começasse a fazer o stand-up dele. Stand-up, a gente, não quero ver isso, eu não gosto das suas piadas. Não, você vai... Entendeu? Não tem comparação, mano. E depois de ouvir isso, você ainda acha que é a mesma coisa? Não. Você acha que uma coisa que reflete diretamente no nosso dia a dia, na nossa realidade, é igual a uma piada, a uma brincadeira? Nós vamos falar sobre o MC Pose agora, o caso do MC Pose do Rodo. É Pose do Rodo, é isso? Que ele foi preso e conseguiu habeas corpus, tipo, em menos de 24 horas o cara foi solto, só com algumas coisinhas, algumas alegaçõezinhas, como se o que ele tivesse feito fosse tipo... algumas contravenções. Não, e aí eu te pergunto, ele está proibido de ter rede social? Eu não sei, eu não pesquisei sobre isso, mas acho muito difícil. Não deve estar proibido, não deve estar de tornozeleira. Não deve estar de tornozeleira. Não deve estar de prisão domiciliar, não deve estar nada disso. Mas a moça que escreveu de batom na estátua está com tudo isso. Mas com certeza ele ainda está fazendo shows em favela, onde a facção criminosa a qual ele diz que que ele serve, ele continua fazendo esses shows. Porque ele negou que era faccionado até a hora que ele foi pra cadeia. Quando ele foi pra cadeia, que tinha o risco dele ir para um complexo prisional onde a facção rival comandava, e aí, né, ele ia pra terra do pé junto, obviamente. Aí, não me bota aqui não, me bota no complexo onde tem prisional, onde é a facção tal, porque eu sou faccionado nela. E não tem nem como ele falar, porque tem show, passou na televisão, show dele falando, eu sou, aí fala o nome da facção lá desde criancinha, ou não sei o que lá tal, aí depois manda o pessoal fazer o símbolo dessa facção com a mão,
Símbolo esse que, se eu não me engano, foi um jovem da Bahia, cara. Se eu não me engano, da Bahia, que veio aqui pro Rio de Janeiro, assim, que tal, que tirou uma foto. Ele fez uma foto fazendo esse símbolo, aí acharam que ele era dessa facção, mataram o cara. Sabe, é esse cantor que faz a apologia a essa facção, que mata gente, que faz lava símbolo dinheiro, né? em foto. Lava dinheiro pra eles, é o que tudo indica, pelo menos é o que diz a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Chamar ele de cantor também mas usa os shows, né? Aquela coisa, vou contratar ele, aí dá aquela aumentada no preço, né? Aquela inflacionada bonita, dá aquela, né? Aquela engordadinha no preço, lava dinheiro, e até a esposa dele, né? Tá metida nisso. Então, tipo assim, aí o pessoal quer comparar isso com o caso do Léo Lins, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E sem falar que nos clipes dele tem gente aparecendo com arma, dentro do show dele, lá tem venda de droga, bandido circulando torto e direito, sabe? Aí você quer dizer que isso não é apologia, né? Tipo, o Léo Lins ele faz. Né? O Léo Lins ele faz uma piada de negro, então ele é racista. Ele faz uma piada de mulher, ele é machista. Misógino. Né? Tudo isso o cara é. O outro não. O outro é artista. E aí, falando de artista, nós vamos falar de uma outra. De uma outra que lançou uma música, se eu não me engano, em 2019. Né? Eu até aqui, vou ver aqui. Né? Em 2019, a cantora Ludmilla lançou uma música intitulada Verdinha. Onde ela cantava abertamente em plantar, colher e vender maconha. E assim, Eric, mas isso foi só uma expressão artística. Não é, porque abertamente ela usa. Né? Ela usa... Não é uma música fazendo uma alusão a uma coisa. Isso, não. É aquilo ali. E ela já se mostrou várias vezes, porque ela é muito a favor do governo atual, né? E ela pediu por várias vezes o tal do legalize já. Né? Na maioria, todos. A letra é mais ou menos assim. Eu vou ler aqui porque, como não é uma música que eu gosto, eu não conheço. Longe disso. Então, é assim, Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha a R$1. Meus amigos, se isso aqui não é apologia a tráfico de drogas e ao consumo de drogas, isso é o quê? Porque, né? Ela não fala, ali ela não tá falando nem de consumo pessoal, né? Ela tá vendendo. O pessoal defende, não, mas a Suprema Corte ela aprovou até tanta quantidade da droga para consumo pessoal, a partir dali para cima que é considerado tráfico. Ela está falando bem claro que é para vender. Tem gente até que usa para fins medicinais, né? Tem gente que tem problema de visão, tipo glaucoma e o cannabis. Tem gente que mete o migué, porque você já tem o remédio em si, a base de cannabis, que você pode tomar, e pessoas que têm crises nervosas, né, pessoas que têm até autismo, algumas coisas, né, usam isso, mas tem um remédio. Tem um remédio, mas sim. Aí o cara quer plantar um negócio em casa com a desculpa de que eu vou usar de forma medicinal. Então, voltando a falar dessa bela canção, essa música foi tida como um grito de liberdade, foi premiada, sabe? Como liberdade. A voz de muitos que são caladas foram ouvidas através dessa bela canção de Ludmilla. Muitos quem? Então, gente, seja você a favor do Léo Lins, a favor do MC Pose, a favor de... seja a opinião que você tem, que você tiver. Cara, você tem que ter a noção de que o país está caminhando para um caminho muito preocupante. Eu costumo falar muito com o meu irmão
que lá nas monarquias absolutistas, né, você tinha o bobo da corte, que era o único que tinha a permissão de fazer Piadas com o rei. com o rei, né, de se divertir e tal, aquela coisa toda. E as pessoas mediam a crueldade de um rei de acordo com o que ele fazia com o bobo da corte, que houve, né, reis que mandaram matar o bobo da corte, que não... Aí você viu quão autoritário, quão louco, quão Ruim mesmo. ruim aquele rei era, entendeu? Então hoje a gente está na dita democracia, que a gente está longe disso, mas muita gente acredita que a gente está na dita democracia, e a gente está criminalizando humorista, tá? Mas aí é o divisor de água. Não está condenando qualquer humorista, o que já seria péssimo. Se tivesse a justiça condenando tudo quanto é tipo de humorista, seria péssimo. Seria ruim. Seria muito ruim, a gente estaria aqui reclamando da mesma forma. Mas pior que não é isso, não é a questão do humor, como o meu irmão falou anteriormente, é de acordo com a coloração ideológica do humorista. Então assim, o cara faz piada com o cristianismo, tá tranquilo. Tá de boa. Tá de boa. Faz piada com, sabe, com uma pessoa de um certo espectro ideológico chamando de fascista, de genocida, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Faz uma piada com uma minoria, aí vem os ditos que protegem essa minoria, que coincidentemente são do espectro ideológico oposto e querem prender esse cara. Entendeu? Enquanto isso eles fazem campanha para soltar o outro que faz apologia à droga, faz apologia ao crime organizado. Entendeu? Então assim, fora aquela pincelada que a gente já deu, né, da moça lá do batom na estátua. Então você está vendo que tá tendo uma escalada autoritária, um estado policialesco para cima de um lado do espectro ideológico. E o humorista, como eles mesmo falam, o bobo da corte é aquele que ninguém liga muito. Então ele é como se fosse um teste, né? Claro, eles prenderam os ditos que eles chamam de radicais e golpistas e tal, então, tipo assim, a outra parte do país aplaude isso, acha isso lindo, mas aí depois eles vão pro humorista, que é uma classe que não oferece perigo, né? Um perigo, como eles dizem que aquelas pessoas lá ofereciam, né? Engraçado, o pessoal quebrou tudo em 2017 não oferecia perigo, mas essas agora de 2023 ofereciam, né? Mais uma vez o duplo padrão, um peso, duas medidas. Então, e é um peso, duas medidas, gente. Eu sei que a gente tem mania de falar 2 pesos, 2 medidas, mas 2 pesos têm 2 medidas. São 2 pesos diferentes, eles têm 2 medidas. O certo é 1 peso e 2 medidas, ou seja, é uma coisa só que você tem medidas diferentes para dependendo do lado que aquele peso vá. Então, o nosso país está nessa, de 1 peso e 2 medidas. Como eu falei no início a gente já vai partindo para o encerramento do vídeo, né? Você pode perceber que a gente está num tom mais sério, porque o vídeo é sério. Uhum. E quando você, como eu falei, nas monarquias absolutistas, quando o bobo da corte ia para a forca, ou ia para a guilhotina, seja lá o que for, era quando você media o quão autoritário aquele rei, aquele reino estava naquele momento. E a gente está nesse momento. E para surpresa de 0 pessoas, nós estamos no momento em que o bobo da corte está indo para o abate. Está indo para o abate. Então, assim, não se engane, mesmo você que não é do espectro político oposto ao do Léo Lins, é do mesmo que o dele, mas fala assim, mas também, né, as piadas dele, cara, mas também, né, poxa, é pesado isso que ele fala. Não vá por essa linha, porque eles vão atrás de você, a sua hora vai chegar também. E para falar a verdade, a saúde do jogo político é ele ter mais de um lado. Sim, sim. Entendeu? Isso faz parte da saúde do jogo político. Se você aí comemora com a destruição do lado para o qual você acha que não serve para você, você está procurando uma ditadura. Você está procurando um país e que só vê as coisas de um prisma, sim, por um lado. E isso não é saudável. A gente sabe como está na Nicarágua, na Venezuela, a gente sabe o que acontece nesses países. Né? E eu acho que ninguém quer isso aqui pra gente. Isso, e até no regime militar, que foi um regime autoritário, eu não considero totalitário.
né? O regime militar. Eu considero ele autoritário, um regime realmente de exceção, principalmente ele a partir do Ato Institucional 5, aquela coisa toda. Mas até ali era permitido você ter oposição. Tinha o partido lá dos militares e tinha o partido de oposição, entendeu? O que se quer hoje é acabar com a oposição, porque não se engane, partido os políticos de centro, eles vão para onde o pêndulo for. Eles vão para onde o vento soprar. Para onde o vento soprar, eles não são oposição. E os partidos que muita gente passou historicamente falando que eram de direita, nunca foram de direita. PSDB, gente, pelo amor de Deus, estudem. Social-democracia não é a direita, social-democracia é centro-esquerda. Então, assim, o que eles querem é uma oposição permitida, que é aquela oposição que é quase igual à situação, discorda em uma coisa ou outra aqui, perfumaria só, mas no cerne da questão é praticamente a mesma coisa, e aí ficam brincando de oposição. Quando surge uma oposição de verdade, eles querem fazer o quê? Querem prender todo mundo, querem acabar com todo mundo, inclusive comediante. Galera. Mas, e a sua opinião, que é o que a gente quer saber? Você acha correto prender o Léo Lins por essas piadas? Ou você acha que são apenas piadas mesmo? Você acha que elas passaram do tom, chegando ao ponto de virarem crimes? Então deixa aqui nos comentários, que a gente quer saber. A gente se amarra em ler os comentários de vocês, o feedback. Beleza? Curte, comenta, compartilha. E espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! Tchau, tchau.